a nossa especialista em gestão de pessoas, estava falando justamente isso. Então, falta, às vezes, atualização, Renata? Falta atualização, da mesma forma que eu citei aqui da tecnologia, que é um processo de aprendizado contínuo, porque vem passando por transformações. Essa área aí, fiscal tributária também, né? Inclusive sofremos alterações assim, significativas, representativas recentemente. Você precisa estar sempre se atualizando para atuar nessa área. Se você não estiver acompanhando essa atualização, você não vai conseguir atuar. Mas também, Isabela, a gente tem aí em contrapartida a questão da geração, né? Geração Z, agora está aí a geração Alfa, né? Surgindo. Vai ser a primeira vez que nós vamos ter aí um encontro de 5 gerações atuando no mercado de trabalho, porque a geração Alfa é a de 2010 em diante. Então, esses jovens aí, vamos colocar assim, de 14, 15 anos, já estão virando menor aprendiz, já estão atuando e entrando no mercado de trabalho, né? Então, existe esse conflito aí, essa necessidade de se trabalhar, né, nesse universo, e essa geração, a gente observa que eles têm uma tendência maior a atuar ou buscar profissões que sejam mais criativas, que sejam mais voltadas para essa área de inovação. Você tem também modelos de trabalho que são mais atrativos, né? Querendo ou não, a gente observou um movimento de empresas grandes aí, né? Voltando para o presencial, mas ainda, né, no nosso cenário aqui no Brasil, a gente tem, em pesquisa recente, eu acompanhei grandes empresas, e quando eu falo grandes empresas, são com mais de 10 mil funcionários, a gente tem aí 55% delas atuando em modelo híbrido, né, que é essa mistura do presencial e do remoto. Então, as empresas também precisam ter um pouco de flexibilidade nessa conversa, né, nessa identificação do modelo de trabalho mais adequado. Às vezes, você está trabalhando num modelo específico durante muito tempo, precisa pensar também se não é um momento de rever alguns modelos de trabalho para alcançar essas mudanças também geracionais que estão presentes. Uhum. Então, tem vários fatores que pesam sobre isso, né? Mas é fato para a gente que está no mercado de trabalho, para a gente que acompanha esses processos de recrutamento e seleção, que a gente está enfrentando muitas mudanças, né? E essas mudanças passam pelas questões geracionais, pelos modelos de trabalho, por diversos fatores que precisam ser avaliados, precisam ser pesados. Olha só, já chegou mais pergunta aqui pra gente. Nossa, ó. 2 amigos do Tribuna Manhã, o Gustavo, da Praia da Baleia, na Serra, e a Sandra, de Vila Velha, perguntaram sobre redes sociais. As empresas costumam olhar o que é postado? Pode influenciar? Pergunta de milhões, hein? E aí? Pode, sim, pode. As empresas, elas podem estar olhando suas redes sociais, isso é fato. Então, a forma como você se coloca nas redes sociais também é importante. O que é inadequado? Vamos ser, assim, diretos, né? O que pode, o que não pode, que pega mal? Olha, pega mal você ficar postando, por exemplo, em redes sociais somente um tipo de comportamento. Então, estou dando um exemplo. Você está sempre bebendo, está sempre no bar, está sempre ali, o tempo todo você está com bebida, o tempo todo você está nesse universo, só tem isso para postar. Isso pode pegar mal. Né? Mas aí vem aquela pergunta, não estou defendendo, mas não é o momento de lazer da pessoa? Sim, ela pode postar momentos de lazer, mas geralmente quando você tem esses momentos de lazer, você tem aí algumas, né, tipos de lazer variados, né? Então, a pessoa está constantemente só com aquele tipo de comportamento, ela pode dar uma variada, mostrar assim, um pouco da vida dela íntima, isso é bom, não é ruim, mas às vezes você, por exemplo, fazer menções a questões que são agressivas, né, em rede social, você tem que tomar cuidado, não é que você não vá se posicionar, mas a sua maneira, né, de se posicionar pesa, você precisa se posicionar de uma maneira que não seja agressiva, de uma maneira que ela seja respeitosa, né? Hoje a gente fala muito dessa questão da diversidade, então a gente precisa respeitar essa diversidade. Quando eu falo diversidade, eu estou falando de todas as questões, né? A questão racial, tem a questão de gênero, né? Então tem a questão das mulheres, dos homens, da questão da LGBTQIA+, enfim, todas essas linhas, as questões religiosas, você pode se posicionar, mas você precisa sempre estar respeitando, né? Ou seja, o bom senso, ter bom senso. Um bom senso, então essa questão até das suas próprias vestimentas, nada que seja muito, né, exagerado. Se você busca uma questão de trabalho e também posta questões ali profissionais, também é importante, para que isso traga uma boa visibilidade para você. Então, dá uma misturada, né, no que é profissional, no que é
de vida pessoal, vamos manter com o moderação, né? Com equilíbrio e moderação sempre é bom. Ó, vou aproveitar que a gente está nesse bate-papo de emprego, vou divulgar algumas vagas para você e a gente continua conversando, tá, Renata? Sim. Olha só, hoje o Espírito Santo tem mais de 2.500 vagas só nesse portal Trabalha VIX. Em Vila Velha são 175, olha só o portal. A gente está colocando a imagem ao vivo para você. Tem como subir essa tela aí, gente? A gente está mostrando ao vivo. Ali a gente faz o filtro. Então, você confere as vagas de todo o Espírito Santo. A gente separou de Vila Velha, olha só em Vila Velha tem 15 vagas para recepcionista, 10 para motorista de caminhão, 8 para copeiro, 6 para ajudante de estrutura metálica. Ó, agora eles subiram a tela. Sobe lá para mim de novo, Leandro, por favor. Olha só que legal. Nesse site, você vê as oportunidades de emprego de todos os municípios, a quantidade. E aí, quando você clica ali, você vê se precisa de escolaridade, ensino fundamental completo, incompleto, ensino superior, né? Tem que ter experiência ou não. Isso tudo já vem com a informação ali nesse site. A gente separou também, tem vagas em Linhares, que é um município importante também do Espírito Santo. Somente hoje tem 128 vagas, 25 para embalador, montador, 10 para ajudante de obras, 14 vagas para caixa de supermercado e 15 vagas para trabalhador rural. Isso me chamou a atenção, interessante, né? Tem muita colheita lá para fazer. Então o site é esse, trabalhavix.vitoria.es.gov.br. Tem outras plataformas também que você busca informação. Essa a gente recomenda porque tem no Espírito Santo todo. Vamos voltar então para o nosso bate-papo, Renata? Tem assim um principal erro, a gente já falou da vestimenta, que a pessoa tem que estar adequada para o momento, não vai chegar de chinelo, não vai chegar falando de qualquer jeito, como se estivesse no barzinho, né? Uhum. Tem que ter cuidado com o que posta nas redes sociais. E tem a questão técnica, mas tem a questão comportamental também. Por exemplo, não adianta você ter um currículo maravilhoso se você não tem essa interação com os colegas na empresa, né? Sim, sim. Essa questão comportamental hoje ela é muito mais assim observada, vamos dizer assim, até do que antes. Antes você tinha muito essa coisa da questão técnica, de você avaliar o seu preparo, o seu conhecimento técnico para aquela vaga. Mas hoje a questão comportamental ela tem pesado bastante. A gente sabe que a parte de saúde mental é um tema que está sempre em alta e ele vai continuar em alta em 2025. E esse bem-estar, né, do colaborador é algo muito importante, tanto que a NR1 veio aí atualizada, falando justamente que as empresas precisam identificar e gerenciar os riscos psicossociais, que são o quê? Essas ameaças à saúde mental, emocional e social do colaborador. Então, isso mostra que é um tema importante e que vai estar cada vez mais em alta. Uhum. As empresas precisam estar olhando para isso, para essa saúde mental, e aí as pessoas precisam estar alinhadas, né, com seus comportamentos também equilibrados e estruturados para se encaixarem naquilo que as empresas buscam. Então, precisam sim estar observando, trabalhando essa parte comportamental, porque as pessoas precisam conseguir se comunicar bem, elas precisam se sentir bem naquele ambiente de trabalho para elas conseguirem ser produtivas, elas precisam conseguir trabalhar bem em equipe, ninguém vai fazer nada ali sozinho. Então, quando a gente trabalha também nesse cenário, né, que hoje é uma realidade, que a gente já comentou, que é essa parte do trabalho remoto, você hoje se conecta com pessoas de todo lugar do mundo e você precisa conseguir saber fazer isso de uma maneira também adequada, precisa saber respeitar esse espaço do outro, saber se comunicar de uma maneira que não seja agressiva. E também esse ambiente de trabalho que é proporcionado, né, para o colaborador, as empresas também precisam se preocupar com essa questão comportamental, não só naquilo que eu estou buscando do profissional, mas aquilo que eu também tenho para oferecer para ele. Porque essa rotatividade hoje, Isabela, ela também acontece porque as pessoas hoje, elas estão, principalmente essa geração mais nova, ela tem sido mais exigente com relação a essa questão do ambiente de trabalho. Então, ambientes de trabalho que sejam tóxicos, que não sejam condizentes com aquilo que eles buscam, com aquela expectativa também, eles não estão ficando ali por muito tempo. Verdade. E como o mercado também está tendo muita demanda, eles estão trocando de ambiente. Aquele conceito que a gente tinha antigamente, né, que a profissão de sucesso era se você ficasse muitos anos numa mesma empresa, se você se aposentasse lá, hoje ela não é uma realidade. Olha, gente. Olha só, tem uma pergunta para a gente encerrar. O Frederico Silva, de Vila Velha, tem uma dúvida. O que responder
responder quando o entrevistador perguntar quais são as suas qualidades e os defeitos? Boa pergunta, hein? E aí, o que conta como qualidade e o que conta como defeito? Elenca 2, por favor, pode ser? Pode. Bom, qualidade, você pode falar que você é proativo, se você é uma pessoa, igual eu falei, não pode mentir, né? Se você é uma pessoa que realmente tem iniciativa, é dinâmico, isso é uma característica muito importante, muito relevante, né, para uma questão assim profissional. E a questão da comunicação é uma coisa que pesa, então é um ponto que pesa e é importante você salientar se você tem essa comunicação boa. O seu trabalho em equipe, que é o que a gente citou, então são pontos positivos e qualidades que você tem que você pode salientar. E negativo? Os negativos, é impressionante, mas a maioria das pessoas tem um pouco de dificuldade de trazer isso. Não sei se porque não querem se expor ou se porque realmente... Mas me dá um ponto negativo que a gente já infelizmente está acabando. Olha, um ponto negativo que a pessoa às vezes pode falar, eu sou muito ansioso, né? Porque às vezes eu quero fazer algo muito bem feito, muito certo, então eu me cobro muito. Isso é um ponto que a pessoa apresenta normalmente em entrevistas como negativo, isso aparece bastante, não compromete certo. Tanto. Já ficou a dica, ó. Gente, desculpa a gente ter que interromper, ótimo, mas é porque ótimo. O nosso tempo encerrou. É um assunto tão bom que a gente pode ficar conversando, né? Bastante, a gente promete mais conteúdo desse. Obrigada, tá, Renata? Obrigada pela participação de todos vocês aqui no Tribuna Amanhã. Amanhã, 8h15, tem mais informação, viu? Obrigada.